Estima-se que 55% da população mundial é sedentária e que parte desse sedentarismo está envolvido com a postura de ficar sentado por muitas horas. O trabalhador brasileiro fica em média 9 horas e meia a 10 horas sentados. É o tempo do seu trabalho numa jornada de escritório de 8 horas, seja numa jornada externa, como por exemplo o caso dos caminhoneiros que ficam dirigindo de 8 a 10 horas por dia, mas outras atividades do nosso dia a dia, além da atividade profissional, também trazem a postura sentada. Nós comemos sentados, assistimos TV sentado, vamos ao cinema e adotamos a postura sentada. Então essa carga horária extensa na posição em que a compressão sobre os discos intervertebrais, né, os discos da coluna, os amortecedores da coluna é maior, ela se torna ao longo dos anos muito prejudicial. Vamos pensar agora então na situação dos caminhoneiros, que podem chegar a ficar sentados muito mais do que essas 10 horas que é a média que a população fica. E somada a esse posicionamento em que existe uma sobrecarga funcional na coluna, ainda existe a questão do sedentarismo, que pela própria dificuldade de deslocamento, de não estar no seu ambiente familiar, no seu ambiente domiciliar, já é um agravante, somado à alimentação, que muitas vezes não é adequada e implica nesse indivíduo ter sobrepeso, nós temos aí uma sobrecarga na coluna com a somatória de 3 fatores. O fato de ser sedentário, o ganho de peso e a postura num tempo muito prolongado. A gente ainda tem um agravante, que é a potência do motor, né, para carregar cargas muito grandes, muito pesadas, e essa potência do motor se traduz em vibração. Vibração em ergonomia, né, em estudo de qualquer ambiente de trabalho, não apenas o ambiente de trabalho do caminhoneiro, ela é altamente lesiva, não só a coluna como a audição. Porque essa vibração ela se transmite para todo o corpo e essa vibração ela faz com que a musculatura reaja contraindo. Então você mais uma vez está gerando força, está gerando contração muscular para tentar manter seu corpo equilibrado. Isso é uma reação que o labirinto faz. O labirinto que fica aqui dentro do nosso ouvido, ele no momento em que percebe a vibração, ele vai tentar manter o seu corpo no equilíbrio e ele vai transmitir para o cérebro então uma informação de aumentar o tensionamento da musculatura para manter o seu corpo o mais fixo possível. Esse tensionamento muscular vai se traduzir num cansaço excessivo e até em dor ao final da jornada de trabalho. Muitas vezes nós temos a sensação que uma postura a 90 graus é a melhor para a nossa postura, para a nossa coluna. Mas não é, né? Com esse posicionamento de 90 graus, nós temos um cansaço maior, porque a gravidade vai atuar sobre a nossa cabeça e vai transmitir para o disco intervertebral, ou seja, para o espaço em que nós temos recheando um osso e outro, com uma gelatina, né, com um disco cartilaginoso, ali nós vamos ter uma pressão maior, em função da ação que a gravidade faz sobre o nosso corpo e sobre as vértebras da coluna. O ideal, então, antes de começar a dirigir, é que você coloque o seu banco numa angulação de 110 graus. Você sente até um alívio, um conforto maior nesta região aqui da coluna lombar e com isso você dribla o vetor da gravidade. A força da gravidade passa a exercer, então, uma pressão sobre o nosso tórax e você desvia totalmente essa pressão, essa compressão do seu disco lombar. No momento de regular a distância do seu banco, não se preocupe apenas com o posicionamento da sua perna, se preocupe também com o posicionamento da sua perna. O joelho deve estar semifletido, semidobrado, mas os seus braços, eles devem adotar uma postura de relaxamento dos ombros. Nós temos que evitar esse posicionamento do ombro aberto, do braço distante do nosso tronco. Essa posição do braço distante do tronco é a postura que mais traz sobrecarga, cansaço e lesão para a coluna lombar. O ideal, então, é que você deixe o seu banco próximo o suficiente para que o seu braço fique encostado no seu tronco e o seu cotovelo direcionado para baixo. Inclusive, com essa postura você tem um relaxamento muscular maior, um bem-estar maior ao dirigir, um cansaço menor ao longo de muitas horas na estrada e com isso facilita, propicia até uma melhor direção defensiva. E como fazer para eliminar ou minimizar, diminuir esses riscos e esse impacto sobre a saúde? Alternar a posição. O nosso corpo fala e fala conosco o tempo todo. Todos nós, quando ficamos muito tempo sentados, tentamos adotar um posicionamento de mudança de postura, seja trocando o cruzamento das pernas, movimentando a perna para frente, dobrando um pouco mais, até sentando muitas vezes sobre as pernas. Mas toda essa alteração postural que a gente faz é um alerta, uma mensagem
né? Um grito que nosso organismo está dando no sentido de que ele de alguma forma está sendo prejudicado, de que de alguma forma ali está acontecendo uma lesão. Então escute mais o seu corpo. No momento em que você percebe que naturalmente você está buscando outras posições, levante, fique em pé. É isso que o seu corpo quer de você.